Proteja sua casa do homem forte, o anticristo. Uma voz no deserto. 25 de julho de 2025. Olá a todos. Bem-vindos de volta. Esta será a segunda parte dos sonhos que o Senhor queria que eu compartilhasse. Na verdade, trata-se de uma série de 3 sonhos recebidos no dia 17 de março. E o Senhor queria que eu mudasse o título, na verdade, para Proteja sua casa do homem forte, anticristo. Então, vou direto ao ponto. É um pouco longo. Primeiro sonho. No primeiro sonho, havia um pequeno grupo de amigos fazendo uma limpeza profunda em uma casa branca. Era uma casa de temporada de meados do século. Os cômodos estavam sendo pintados e os carpetes lavados. Lá fora, alguns de nós estávamos varrendo canteiros de flores, removendo entulhos e fazendo uma leve manutenção no quintal. A próxima cena foi quando eu estava acordando. Eu estava hospedado em um quarto de hóspedes nesta casa. Minha esposa e sua melhor amiga já tinham o café da manhã pronto. Elas disseram, depressa, precisamos ir. Eu senti a urgência. Depois de tomarmos um café da manhã rápido, outro amigo disse, acho que ninguém mais virá nos ajudar. Carregamos um caminhão de mudança e veículos pessoais. Segundo sonho. Então o sonho mudou para um tipo diferente de sonho. Havia uma sala com várias mesas pequenas. Havia uma mesa e cadeiras diferentes. Pessoas diferentes estavam em grupos de 2 a 4. Reconheci algumas dessas pessoas da igreja e outras eram amigos cristãos. Algumas eu não conhecia. Alguns dos grupos nas mesas estavam em conversas profundas e compartilhando histórias enquanto eu caminhava pela sala. Alguns tomavam café ou chá, outros comiam. Enquanto continuava procurando um lugar para sentar, notei que cerca de metade da sala estava jogando jogos de tabuleiro, jogos de cartas, e as crianças mais novas estavam reunidas em um canto jogando videogame. Vi um homem alto, de ascendência do Oriente Médio e bem vestido, com um terno que parecia caro, conversando com as crianças. Ninguém estava prestando atenção nele ou nos filhos. Tive um mau pressentimento sobre o sujeito e fui até lá para descobrir quem ele era e o que estava dizendo. Enquanto caminhava em sua direção, ele olhou para cima como se soubesse que eu estava chegando, sorriu e começou a conversar comigo imediatamente. Não tive um bom pressentimento, mas ouça, ele continuou falando sobre um novo jogo de realidade virtual com inteligência artificial que é melhor do que qualquer coisa já vista. Ele descartou jogos antigos e maneiras de fazer as coisas. Falou de um novo sistema de jogo, torres, que qualquer um poderia jogar. Ele mencionou que uma das torres ficava em Chicago. Então, em espírito, eu pude vê-la, e cidades ao redor do mundo, e vi outras. Vi uma das torres, como ele falou especificamente, acho que a de Chicago, e era muito mais alta do que as torres ao redor. Ele falou da oportunidade de participar dos benefícios deste sistema. Eu sabia que não queria participar e disse isso a ele. Ele disse, você está perdido, vai pagar por isso. Então, ele se virou para as mesas, onde cerca de metade da sala estava jogando jogos de tabuleiro, e se envolveu. Vi o canto da sala onde as crianças estavam jogando videogame, e só restavam 2 crianças do grande grupo de 12. Eu sabia que precisava dizer alguma coisa, então avisei os que estavam jogando. Quando comecei a falar, ele foi embora, e a maioria dos que estavam jogando também. Fui erguido e vi como se as almas estivessem indo para uma das grandes torres. Então, voltei para esta sala conversando com uma boa amiga e perguntei se poderia sentar à mesa dela e jogar um jogo de tabuleiro. Ela disse que sim, e então disse, gostei do seu suéter, e perguntou se poderia pegá-lo emprestado. Eu disse, claro, entreguei a ela e me sentei. Não começamos a jogar. Esperamos pelos outros e oramos juntos. Depois, veio outro amigo e minha esposa, e decidimos não jogar, mas compartilhar, conversar e orar. Terceiro sonho. Então, eu estava diante de uma vista do lado de fora de uma casa diferente. Este é um sonho diferente agora. Do lado de fora de outra casa com terreno. E no início éramos apenas alguns amigos próximos. Depois, alguns outros que eu não conhecia chegaram. Estávamos todos do lado de fora, montando o que parecia ser um acampamento na área da cozinha.
Estávamos conversando sobre a comida, os dons e os talentos que tínhamos para compartilhar. Alguns jovens mais velhos e rapazes jogavam futebol enquanto os adultos conversavam. Uma das mães me contou que seu filho ia se juntar ao exército. Ela estava nervosa. Então, outra pessoa perguntou sobre seu filho mais novo, que tinha 17 anos, e perguntou se ele também iria. Eu disse a ela que sim, ele também iria, mas que eles ficariam bem porque conheciam o Senhor. Enquanto preparávamos o jantar, percebemos que precisaríamos de mais água e oramos enquanto o chile esquentava. Tínhamos o suficiente, mas precisaríamos de mais. A refeição foi racionada entre o grupo. Enquanto comíamos o chile racionado, alguém notou um cavalo branco e o apontou. Era alto, forte, mas manso. Ele andava pelo quintal e ao redor da casa onde estávamos. Tentei chamar sua atenção e o parei por um segundo, mas ele continuou indo para onde havia outros cavalos e animais. Nos encorajamos mutuamente. Alguém disse, veja, o Senhor proverá. Depois disso, eu estava em uma escada consertando e dando um nó em uma corda grossa amarrada entre duas árvores. Uma mulher que eu não conhecia bem perguntou se eu precisava de alguma coisa e se eu poderia consertar o que já estava amarrado. Eu disse que sim, pois notei que estava escurecendo lá fora. E eu estava quase terminando a tarefa, mas ainda na escada. Ela perguntou, você sente o tremor? Eu disse, não. Então ela disse, um tremor está chegando. Segurei a corda amarrada e a árvore e o chão começaram a tremer. Então acordei dos sonhos e eram 6h53 quando vi a hora. Consultei o Senhor. Mais tarde, depois de copiar o sonho, consultei o Senhor novamente e testei o Espírito. Ele trouxe a convicção de um videogame que eu estava jogando e disse para me livrar dele. Se eu quiser a plenitude dele, preciso me livrar de algumas coisas e colocá-lo em primeiro lugar. Ele disse que se deleita quando somos obedientes. Leia os sonhos um de cada vez e eu lhe mostrarei e falarei o significado. E foi isso que ele me pediu para escrever em sua interpretação. No primeiro sonho, uma casa está sendo limpa e os escombros estão sendo removidos. É um abrigo onde todos vocês vivem. É como seu corpo, é um templo. A estrutura, o conteúdo e o pátio são seu espírito, alma e corpo. Você é minha noiva. Eu a chamo para ser uma noiva imaculada e uma virgem casta. Ao me pedir para convencê-lo e guiá-lo, eu lhe mostrarei as áreas de escravidão e os ídolos que você racionalizou como aceitáveis. Eles não são, mas sim imundície e manchas. Mas eu lhes darei liberdade. Uma verdadeira liberdade se vocês me buscarem e me buscarem primeiro e continuamente. Estou preparando vocês agora mesmo, individualmente e em conjunto, como minha noiva. Nem todos os que são chamados serão dignos de mim. Os amigos que existem são aqueles que você ama e em quem confia. Você os tornou parte de você. Escolha quem você acolhe e em quem confia. Aqueles que estão em mim e eu neles edificarão vocês na fé e nos dons. E vocês os edificarão também. Perguntem aos seus amigos e àqueles com quem vocês convivem se eles os trouxerem a mim. Vocês estão falando de vida, trazendo uns aos outros a mim e buscando o meu reino? O dia da mudança chegará repentinamente. Preparem seus templos em mim para o repentino. Perguntem individualmente sobre suas casas físicas. Muitos dos meus filhos estão agora sob perseguição. E muitos ainda estão em segurança. Venham primeiro a mim em busca de sabedoria. E não se esqueçam dos seus irmãos e irmãs que estão em perigo. Orem por eles. Quanto ao segundo sonho, a grande sala com mesas, bebidas, comidas e jogos. Esta é a maior parte da igreja ocidental não perseguida. Meus ensinamentos e advertências não serão divulgados. Há uma falsa sensação de paz e segurança. Muitos que ensinam em meu nome não falam das minhas advertências sobre tribulação, mas confundem a minha palavra e ensinam sobre o arrebatamento antes da tribulação. Lembrem-se, eles clamam por paz. Quando clamarem por paz, assim que estiverem, permitirei a destruição repentina. Alguns grupos nesta sala estão em mim e eu neles. Mas há alguns líderes entre eles.
Então, levantarei novos líderes enquanto sacudo a igreja e as nações. Os homens altos seduzirão aqueles que se concentram em jogos, confortos e ídolos. Estou entregando vocês todos a quem vocês fizerem rei em suas vidas. Aqueles que rejeitam os ídolos e os prazeres que me fazem seu verdadeiro rei em suas vidas serão pilares e sacerdotes permanentes em meu templo. Peçam-me para amadurecer vocês em mim. Cada membro da minha igreja tem talentos e também diferentes níveis de maturidade em mim. Meus fiéis e obedientes conhecem a minha voz e estão aprendendo a me ouvir. Quando o homem forte vier, eles avisarão os outros. E sim, o homem alto é um falso profeta. E Satanás e sua liga de enganos estão trabalhando em uma rede de mentiras. Mentiras. Eles seduzirão muitos da minha igreja de maneiras sutis, mantendo a paz, o conforto e a igualdade. Usando mentiras e amor falso. A inteligência artificial e líderes malignos estão agora trabalhando em um sistema. Este homem alto e até mesmo o falso profeta usarão exemplos reais de fome, guerra, pobreza e pandemia para vender este sistema. This tall man and even the false prophet will be using real examples of famine, war, poverty, and pandemic to sell this system. As promessas parecerão fazer sentido demais para serem malignas. Vou repetir, as promessas parecerão fazer sentido demais para serem malignas. Aqueles que são os menos maduros na sala e que estão grudados aos seus vícios como um videogame serão levados em grande número. Até mesmo alguns que me conhecem, mas que não estão na minha palavra e me buscam em espírito, são seduzidos. Mas eu chamo meus fiéis que estão ancorados na minha palavra para compartilhar a minha verdade e encorajar uns aos outros. Deixar de lado jogos e orar por aqueles que estão em perigo de perder a salvação. Aqueles que se deixam seduzir, que amam este mundo mais do que a minha verdade, serão apagados do meu livro. Mas para você, minha amada noiva e minha eleita, eu a chamo para guiar outros na minha amorosa bondade. Eu chamo as ovelhas perdidas. Você irá até eles nas ruas, na prisão, e aqueles que nunca ouviram a verdade, e aqueles que conhecem o meu nome, mas não as minhas advertências. Eu digo, vá com amor, gentil e sábio, através do meu espírito. Pergunte-me o que eu gostaria que você fizesse. Pois usarei todos vocês em diferentes lugares, todos com diferentes talentos e dons. Pois nem toda a minha igreja e noiva está sob a mesma perseguição agora, mas o amor ao mal está se espalhando e a escuridão está cercando. Mas usarei vocês, meus fiéis, que estão cheios do meu espírito e do meu ardor intenso para penetrar a escuridão e fazer o amor pelo meu reino crescer até que eu venha como uma luz brilhante e revele e destrua toda a escuridão. E tenha fé, eu venho de repente. No terceiro sonho, você vê grupos menores de cristãos, sim, meus fiéis e obedientes se mudando para o santuário. Não, nem todos serão chamados para se mudar. Procure-me para uma missão específica e para saber se e quando eu o moverei. Quando o mal e a perseguição crescerem, muitos serão movidos pelo meu espírito e se manifestarão contra falsos sistemas religiosos. Por causa do espírito sedutor, até mesmo seus irmãos em Cristo os venderão, como Judas fez comigo. Mas eu lhe darei a plenitude do meu espírito e uma paz que excede todo o entendimento. E não se apoie em seu próprio entendimento ou pensamentos, pois eu, o meu Espírito Santo, falarei por meio de você naquele tempo. Estes são meus sacerdotes e primícias, que vestem uma nova vestimenta de pureza na minha glória. E para aqueles que estiverem vivos e permanecerem, darei a vocês santuários em lugares diferentes, todos eles diferentes. Vocês estarão em grupos e todos compartilharão tudo o que têm. Preparem seus corações para isso, mais do que apenas itens. Venham a mim em busca de sabedoria para isso. Lembrem-se de que eu lhes disse antes, por meio dos meus fiéis discípulos e apóstolos, naquela época, que todas as nações se reuniriam para a guerra, muitos jovens e até mesmo homens mais velhos seriam chamados para servir e lutar. Portanto, treinem seus jovens e seus jovens nos meus caminhos de amor para que sejam minhas primícias, abandonando seus jogos para me prezarem em primeiro lugar. E eu lhes darei paz e os trarei de volta para mim. E não se preocupem com o pouco que vocês têm naquele momento, mas em oração e ações de graças, honrem-me com os seus lábios e eu os sustentarei. Mesmo quando o falso primeiro cavaleiro com o cavalo branco vier, e for evidente que seu cavalo está sozinho.
Sem unção, creio que é o que o Senhor está dizendo aqui, mas orem sobre isso. Sem cela, esse é o tempo que virá, mas derramarei o meu Espírito Santo em medida, e vocês terão força, coragem e paz na minha provisão, assim como aqueles que são fiéis, que foram chamados do Egito para o deserto. E sim, todos esses sinais e terremotos virão para pôr à prova aqueles que confiarem em mim. Pois virá um abalo e depois o julgamento, primeiro sobre a igreja, depois um grande abalo, e virá a minha ira sobre todos os ímpios. Aos meus amados, saibam que selo a minha verdade em vocês por enquanto, pois para os meus fiéis tenho a sua recompensa. E eu sou a sua recompensa. Fiquem em paz, pois eu venci o mundo, e eu os convido a vencer e se tornarem vencedores. Meu santo sacerdócio e guerreiros, pois venha o meu reino, minha vontade seja feita assim na terra como no céu. Anseio por compartilhar meu reino, minha glória, meu poder, para sempre, com vocês, meus amados. Portanto, tomem cuidado para que o homem forte, anticristo, não invada a sua casa, mas estejam atentos, cientes do tempo. Assim como o meu espírito enche a sua casa limpa, vá aos pobres, aos presos, aos escravos, vá aos meus celeiros para comprar óleo e pavio, e eu lhe darei mais do que você precisa. Minha linda noiva, entenda o meu amor por você e prepare suas vestes. Caminhamos na escuridão por pouco tempo, e anseio por recompensá-los e abençoá-los primeiro em meu banquete, para que depois venha o meu reino. Não importa se vocês são primícias, martirizados ou vivos e permanecem, eu os trarei a mim em momentos diferentes, pois minha vontade será feita, e abençoados são aqueles que perdem suas vidas por minha causa. E eu amo meus filhos, e meu amor é longânimo, para que ninguém pereça, mas naquele momento vocês espalharão minha verdade e todo o meu evangelho, até que o amor pelo meu reino seja espalhado até o último. E eu amo todos vocês com tanto amor. E essas coisas vêm rapidamente agora. Avante, vencendo e para vencer o mal através da minha autoridade e em meu nome. E todo o céu se alegra quando cada um invoca o meu nome e é salvo da destruição. E todo o céu e até eu, seu Senhor, seu Salvador, venho em breve. Seu capitão-chefe da guarda dos exércitos celestiais. Seu amoroso Salvador e Rei. Seu Jeová Jiré. Sua força, escudo e broquel. Com toda a autoridade. Com o fogo sagrado da convicção, todo o conforto, cura e paz. Eu te amo e eu te amo. E descanse no meu amor por você. Shalom. Comentário final. Então o Senhor me deu uma visão, depois que escrevi isto, de uma armadura refinada e grandiosa, uma palavra, missão, restauração e posição. O Espírito tem mais para você. Se você quer isso, busque-o e não desista do que busca, ou do que ele disse que faria, ou do presente que ele tem para você. Então, eu só quero te encorajar, espero que isso seja encorajador para você. E, como sempre, levem esta palavra ao Senhor para confirmação e para qualquer revelação para vocês mesmos. Obrigado e que Deus abençoe.